Olá, como está você? Tudo bem? Prazer muito grande recebê-lo em nossa sala do programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Vamos tratar especialmente do 6º mandamento, que é não matarás ou não assassinarás. Sim, poderíamos usar esse essa termo também é uma das versões mais aceitas assim pela tradução, né? Mas é um mandamento bastante profundo, bastante interessante. Porque às vezes nós pensamos, só não matar é tirar a vida de alguém, mas tem algo mais que a pessoa pode estar matando. Podemos tirar a vida de alguém, não só tirando a própria vida, o fôlego de vida de alguém. O fôlego de vida. Então é realmente um tema muito interessante e dentro dessa sequência dos 10 mandamentos que estamos fazendo. Temos 2 colegas aqui conosco, pastor Marcelo Carvalho. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, pastor. É sempre um prazer poder colaborar aqui com o programa Fé para Hoje. A gente agradece a sua disposição, coordenador da pastoral das nossas escolas, não é? Pastoral estudantil. E freguês e parceiro do nosso programa. Exato. É sempre uma alegria poder participar. E ele também participa de vez em quando com o nosso Lições da Bíblia, sim, né? No programa sim, da rádio que eu gravo também. Estudar é sempre bom, né, muito pastor? Bom, Ainda mais a palavra de Deus. A gente agradece a sua gentileza. Também o pastor Alexandre, tudo bem, pastor? Alexandre Martins, tudo bom com você? Tudo em ordem? Tudo, graças a Deus. Uma honra, pastor. Estarmos aqui juntos, estou muito contente, muito feliz. É um privilégio recebê-lo aqui no programa. Você está coordenando os trabalhos com jovens adventistas na região sul do estado de São Paulo, não? Isso mesmo. Zona Sul de São Paulo, extremo sul da Zona Sul, né? Nós temos lá uma juventude bonita, trabalhadora, que honra a Deus com suas vidas e também que tem um desafio muito grande ali naquela região. E o Vale do Ribeira também. Vale do Ribeira incluído, Vale do Ribeira, a gente inclui ali toda aquela extensão de cidades que fazem fronteira quase com o Paraná. Fazem fronteira, exatamente. Isso. Quantos jovens aproximadamente você tem nesta região que tem que liderar, desenvolver projetos e fazê-los estar envolvidos com as atividades? Em torno de 20 mil jovens. Em torno de 20 mil jovens. 20 mil jovens. É um batalhão. É um batalhão que tem feito assim o melhor, tem dado tudo de si, graças a Deus. A gente está muito feliz. Aquela região que é do Capão Redondo, né? Isso. É uma região bastante movimentada, cheia de gente. Chegou a ter aí um tempo atrás um membro da Igreja Adventista para cada 18 habitantes. Interessante. Esses dias atrás eu ouvi uma estatística que girava em torno já dos 17 para 1. Então deve ser mais ou menos isso aí mesmo, 18, 17. Depois que você levou sua família e a família cresceu, você teve um bonito menino. Verdade, pastor, graças a Deus. A gente contribuiu para aumentar esse índice. Muito bom. Mas é uma região bem legal. O pastor também já trabalhou ali no pastor. Vale do Paraíba, Nós Vale do 4 já Ribeira. trabalhamos lá, né? Eu trabalhei 7 anos ali naquela Exato. geografia e foi realmente um local muito bonito. A gente se sente muito entusiasmado, motivado pelo grupo que tem ali, né? Bem Um abraço muito forte aos nossos amigos ali da região sul de São Paulo, que tem apoiado também o programa Fé para Hoje. Um forte abraço a vocês. E a gente fica feliz de ter um representante aqui também dessa geografia conosco. Bem, o programa, a gente está tratando deste mandamento. O nosso repórter Rogério César, que trabalha em Sergipe, na Missão Sergipe, que fez esta matéria. E a gente agradece desde já, porque você sabe, cada programa a gente tem aí um sotaque diferente, é do norte, é do sul, nordeste, enfim, várias geografias. São os pastores que nos ajudam e desta vez, pastor Eliezer Júnior, pastor, muito obrigado por ceder aí o seu jornalista, o Rogério, para fazer essa matéria. Acompanhe conosco. Dados da Secretaria Nacional da Segurança Pública do Ministério da Justiça revelam que o Nordeste apresenta a maior taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes do país. Os números fazem parte do relatório Diagnóstico dos Homicídios no Brasil, Subsídios para o Pacto Nacional pela Redução de Homicídios. De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal de Aracaju, essas mortes violentas têm ligação direta com a falta de princípios e valores morais. Tem um princípio de envergadura constitucional, que é o princípio da dignidade humana. E o que a gente percebe hoje é um bombardeio de informações, vários mecanismos, várias atmosferas que acabam desconstruindo certos conceitos, conceitos estes que são fundamentais para a convivência na sociedade. E esses princípios, claros, que eles têm, né, são alicerçados dentro de uma doutrina cristã. E
descumprindo esses preceitos, né, todos esses conceitos, acredito, né, que há uma interferência direta no cometimento de crime de uma maneira geral e, em particular, né, o crime de homicídio, que é a falta de amor, a falta de respeito com o próximo. Ainda de acordo com o capitão, as consequências do homicídio são praticamente irreparáveis, atingindo inclusive familiares e amigos. A perda dessa maneira, né, numa morte violenta, é um prejuízo que não tem como calcular. Toda a família, todos os amigos acabam sendo vítima também. A maioria dos homicídios no Brasil e no mundo são causados por arma de fogo. Porém, a Bíblia apresenta outras ferramentas que também podem causar ruína, desgraça e destruição. Entre elas, podemos destacar a língua e o mau uso das palavras. Para a psicóloga Ayla Cardial, o mau uso das palavras é uma questão profunda e pode sim levar à morte. As palavras elas podem matar quando são utilizadas de uma forma indevida, através daquelas palavras que tem um quê de crueldade mesmo, né? Aquelas palavras agressivas, e principalmente se a pessoa que escutou ela tiver alguma predisposição, estiver passando por algum tipo de problema mais sério, ou estiver um pouco fragilizada, mais sensível também. As palavras, como dizem, elas têm poder, né? Então, tem, né, palavras que são utilizadas para o bem e aquelas que não são utilizadas, né, para esse bem, sim, para o mal, de repente. Então, é sempre preciso medir essas palavras, ter muito cuidado como a gente se expressa também, para a gente não ser mal interpretado, né, e não ofender o outro. Uma palavra que traz uma certa crueldade nela, em qualquer contexto, ela é prejudicial, ela é nociva. Porém, eu creio que no ambiente familiar, que é onde é a nossa base, né? Então, a gente utiliza a nossa família como referência, então é preciso ter muito cuidado desde a infância, os pais tratando os filhos e vice-versa. Então, na sua opinião, quais as palavras que nós não deveríamos nunca deixar de usá-las? Deixar de usar, obrigada, por favor, com licença, eu te amo, palavras positivas que a gente precisa usar no dia a dia. Muito obrigado, Rogério, por esta bonita matéria, esses dois focos que você trouxe aí para nós e colocando aqui já em ação para nós podermos aí tratar desse assunto, né? Bem claro, na questão do assassinato, e aí a colocação ali deste homem que é um responsável pela segurança em Aracaju, veja só, é importantíssimo. E o foco que ele tem, não? Eu gostei muito da visão com que ele tem, quer dizer, as pessoas perdem o amor, perdem o respeito à vida dos semelhantes, que é algo precioso, né? Sem a vida, acabou o indivíduo. Eu acho interessante, pastor, que como o mandamento diz, não assassinarás. Matar, isso pode acontecer, um acidente. Você está dirigindo numa autoestrada. Involuntário, né? Exatamente. Você está dirigindo numa autoestrada e acontece. Isso é quase que inevitável na vida humana, né? Você não vai conseguir chegar no zero. Por mais que você tente, por meio das leis, por meio do aparelhamento da sociedade, você diminui. Mas dificilmente nós vamos chegar no zero. O que o mandamento está querendo dizer é o assassinato. Isso é, você planejar a morte do outro. Premeditar, planejar. Isso, pastor. Você pode evitar isso, mas você vai com a intenção de fazê-lo. Aí que é o absurdo, né? É como é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um Deus que é amor, um Deus que tem prazer em dar a vida, um Deus que tem prazer em manter a vida, e você, de livre e espontânea vontade, usando a sua liberdade que Ele deu, você vai e mata outra pessoa. Isso é hediondo aos olhos de Deus, né? E também aos nossos olhos. A gente não consegue conviver com uma realidade dessa e achar, nossa, está tudo perfeito, está tudo legal. Não, pelo menos nós não deveríamos ser assim. Todas as sociedades, mesmo aqueles que a gente chama das pessoas antissociais, todos têm dentro de si o sinal. Para que eu vou matar o outro? Principalmente as pessoas mais próximas dele. Mesmo aquele camarada que vive de matar os outros, ele não quer que ninguém mate alguém da família dele, alguém que ele respeita. Então, assim, isso está dentro de nós, isso faz parte da nossa formação. Outra coisa que eu acho interessante, que a doutora mencionou, e principalmente o policial, né, o comandante, é o seguinte, a questão da noção do respeito ao outro começa em casa. O ser humano, ele tem uma violência por natureza dentro dele, que nós como pastores entendemos que ela vem da onde? Da natureza pecaminosa.
Infelizmente, o pecado entrou no mundo e nos deixou assim, deixou fora do equilíbrio, fora do ponto. Não é? Então, assim, quando eu nasço na minha família, eu aprendo com meu pai e com a minha mãe esse respeito à vida. E isso se eles me passam esse valor, se eles me passam esse respeito. E geralmente vem nessa forma assim, não machuca o seu irmãozinho. Isso. Eu acho que tem várias Cuide dicas do seu aí irmão, é verdade? Não bata no amiguinho. Isso. Quer dizer, essa maneira de... Outra coisa, pastor, que é interessante. Dentro da família é o lugar que eu mais passo raiva na vida. Porque são as pessoas com quem eu mais convivo. Né? E justamente é ali que eu aprendo o maior respeito à vida. Por meio do amor. Por isso que família você só faz por amor. Vamos relembrar uma coisa aqui, que desde o primeiro programa nós estamos pontuando. Dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, 4 têm referência com Deus, relacionamento com Deus. E 6 têm referência com o ser humano. O pastor Dennis Morgan, que apresentou isso, até foi muito legal, muito interessante. O primeiro mandamento diz, eu livrei vocês, eu sou o Senhor teu Deus. Então, se você não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Se você entende o primeiro mandamento, você compreende os outros 3. Você aceita os outros 3. A segunda tábua, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento. E aparecem os demais, não matar, etc. Tal. Se você entende esse primeiro mandamento da segunda tábua, você tem condições de administrar todos os outros. Ou quer dizer, você tem condições de entender os outros, não administrar. Porque se você tem um respeito pela família, como você diz aqui, isso é fundamental. Então a gente vê que volta e meia a gente está chegando nesse ponto de o primeiro mandamento de cada tábua. Vamos imaginar uma tábua com 4 e 6, né? Pode ser 5 e 5, mas vamos imaginar 4 e 6 para ficar didático. A importância de entender o papel do pai e da mãe. Respeito. Se você respeita pai e mãe, você vai entender o que é não matar, o que é não adulterar, vai ter uma porção de coisas. O princípio ético leva a um comportamento moral, né? Quer dizer, essa lei moral, ela, na verdade, ela está tratando, né? De um hábito, né? De como nós vamos lidar com a ética. Então, se a gente for pensar no termo ético, então a gente pensa qual é a ética de toda essa ideia moral, de tudo isso que nos leva à atitude de não matar, né? E de não cometer outras coisas contra o próximo. Então, a gente vê que tem no berço da ética o amor a Deus sobre todas as coisas, que um dia foi perguntado a Jesus, e o amor ao próximo. Então, essa é a ética, né? Em cima dessa ética que se constrói o comportamento moral. Exatamente. E é por isso que abre a oportunidade para o desdobramento de matar, não se referir só ao atentado contra a vida, mas aos outros pontos que fazem inferência a isso, como, por exemplo, citou o próprio capitão ali na entrevista, né? Dizendo assim, não, às vezes as pessoas, elas falam, elas agridem as outras com outras atitudes que também acabam machucando, matando. E é o desdobramento ético, dessa visão ética, que nos leva ao conhecimento dessa moral toda, desse comportamento que a gente tem que ter em relação ao próximo, né? Também, pastor, é bom que a gente mencione que matar o outro, eu posso matar no significado, né? A doutora disse isso. Quando eu humilho com a palavra. Eu queria deixar esse aspecto para a gente falar no segundo bloco. Porque é muito profundo essa questão de você não tirar a vida da pessoa, mas você matá-la aos poucos pelas palavras. Eu creio que no segundo bloco, a gente vai ter um pouco mais de tempo, a gente poderia explorar bem esse daqui. Eu gostaria de a gente, pelo menos, fechar este bloco com esse aspecto da visão, de você não tirar a vida de outra pessoa por respeito à dignidade humana. A dignidade humana é colocada por Deus no coração de todas as pessoas. E eu respeitar o meu semelhante. Né? E se eu sou um cristão, se eu temo a Deus, cristão, mas se eu temo a Deus como um criador, então eu vou entender de que os meus semelhantes são criaturas de Deus. Se eu sou um cristão e aceito a Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar uma pessoa, aquela pessoa, ela tem a vida porque Jesus deu a vida por ela. Então, é um outro aspecto, né? O senhor tocou num ponto, pastor, que eu acho crucial. É a visão de Deus como Criador. Essa visão de Deus como Criador, ele traz para o ser humano que vive nessa crença a ideia de que não há só um respeito mútuo
pelo fator subsistência. Não, a gente tem que se respeitar para preservar a raça ou para que a raça continue vivendo. Não, ele desdobra isso para um segmento mais amplo. Eu tenho que respeitar a minha raça, por quê? Porque eu fui respeitado e eu tive a oportunidade de ter vida por um ato criador de um Deus misericordioso. E o berço disso, como bem falou aqui o pastor Marcelo, é a família. O pastor Ronaldo salientou ali a questão, se você entende um dos princípios, você entende todos os demais. A família é o berço moral da sociedade. Então, a família moderna, infelizmente, a gente trabalha com jovens, você também lidar com jovens, a gente está vendo isso acontecer. A família moderna, ela delega o fator educacional, o fator até moral e ético do jovem, da criança, do adolescente, para a escola ou para outras instituições que jamais substituirão a família, mas que colaboram com a educação feita no lar, iniciada pelos pais, com essa visão de que se eu sou um cristão, se Deus me criou, então eu respeito o meu próximo, não só por respeito à raça humana, mas eu o respeito porque fui respeitado e porque tenho um Criador que incutiu em mim esse sentimento de amor e de respeito pelo meu semelhante. E a palavra semelhante aqui, para o meu semelhante, quer dizer, você está se respeitando quando respeita o outro. Porque, na realidade, todos nós temos a mesma semente de Adão. Nós estávamos em Adão, essa é a visão judaica-cristã, né? Judaico-cristã, que você e eu, todos nós, estivemos em Adão de alguma maneira, porque nós viemos de lá. Quer dizer, toda a nossa genética, toda, estava lá, lógico. Ele foi criado perfeito, mas com condições ou com possibilidades de escolher outro caminho. E é importante, quando eu ofendo alguém, eu ofendo a mim mesmo. Quando eu machuco alguém, eu machuco a mim mesmo. É como se eu fosse um pedaço de você e você um pedaço de mim. É isso que é a humanidade. Se sentir humano é sentir que você e eu temos um pedaço um do outro. E no final, semelhança de Deus, quer dizer, a semelhança de nascemos, Deus, exatamente. Que faz uma inferência, não façam imagem, escultura, quer dizer, por quê? Vocês querem me ver, olhem para vocês mesmos, vocês estão me vendo e estão se vendo. Exatamente, boa, muito bom. Outra coisa interessante, o pastor Alexandre mencionou, nós também nos valorizamos por causa da salvação, da redenção. Deus poderia ter nos abortado, mas ele disse, não, eu vou amar vocês, antes de vocês serem feitos, eu já os amo. E o meu filho vai morrer no lugar de vocês, tal o valor que eu dou a vocês. Então, se nós já tínhamos o motivo de nos valorizarmos, de nos respeitarmos pela criação, a redenção dá um valor ainda maior. Vocês são absolutamente importantes para mim. Né? Isso nós vemos, por exemplo, na questão do aborto. Né? Nós temos o princípio do quê? De respeitarmos. A não ser que seja um aborto espontâneo, mas tudo um pai e uma mãe faz. Agora, pastor, isso é um tremendo de um assunto para o próximo bloco. Também, entrar nesse assunto, porque vai ter pano para manga. Claro. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui agora no programa Fé para Hoje. Pequeno intervalo, voltamos já para discutirmos este e outros aspectos sobre o sexto mandamento, tá bom? Voltamos já. Já estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E essa é a nossa proposta, dar a você a oportunidade de ter novas atitudes, diante daquilo que conversamos aqui, diante da abertura da Palavra de Deus que o pastor Ronaldo vai fazer no terceiro e último bloco. Estamos tratando do sexto mandamento, desta série sobre os 10 mandamentos. Pastor Marcelo, pastor Alexandre, pastor Ronaldo. E pastor Ronaldo deixou já um gancho e eu também deixei um outro, mas vamos começar pelo seu gancho para esse bloco. É a questão que o pastor Marcelo estava colocando, quer dizer, as várias formas de matar ou de assassinar, né? Então, a pergunta é, aborto também está dentro desse mandamento? Eu não tenho dúvida, pastor, porque nós temos o princípio seguinte, a partir do momento que foi gerado, há um direito inalienável desse ser que está sendo gerado de viver. Mas algumas pessoas dizem assim, não, o corpo é da mulher. E a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Sim. Tem uma linha que segue este raciocínio. Sim, mas a criança também tem o seu direito. Okay. Né? Por exemplo, o meu primeiro filho, nós quase abortamos. Nossa, nós fizemos de tudo que era possível para que a criança sobrevivesse. Hoje ele está aí com 19 anos de idade. Então eu fico imaginando, poxa, se eu tivesse perdido esse filho
como teria sido duro para mim. Hoje está ali fazendo faculdade, está no 2º ano da faculdade, eu estou super feliz, alegre e contente com a presença dele, né? Então, assim, sempre vale a pena você respeitar. Eu tenho feito capelas nas nossas escolas falando sobre isso. É interessante, os meninos geralmente me falam assim, pastor, é que eu não tinha a outra visão. Agora eu tomei a minha decisão. Se eu tiver que ter um filho, se eu não puder criá-lo, eu prefiro dá-lo a alguém, dá-lo à adoção, que o governo se aproprie dele, do que eu simplesmente tirar a sua vida. Eu não aceito isso. Que é muito fácil, assim, numa sociedade pós-moderna, porque essa questão do aborto ficou mais, assim, liberalizado, assim, com o final do modernismo e o começo, e o pós-modernismo. Quer dizer, o que é descartável tem que jogar fora. Quer dizer, o que eu não quero, eu não quero mais esse marido, pronto, está fora. Eu não quero mais essa esposa, é difícil, eu não quero mais um filho, né? Mas isso também acontece. Eu não quero mais o idoso, vai para o asilo, né? Ou vamos espancar, ou vamos tratar mal. Quer dizer, essa visão pós-moderna, ela vê o aborto como uma doença que pode ser resolvida. Como se resolve uma doença de uma criança indesejada? E aí vem outros aspectos, né? Estupro. A menina está grávida, agora de um camarada que ela nem queria ter uma intimidade em relação, foi violentada. E agora, né? Então, quer dizer, nós temos vários problemas para lidar aí. Há uma pressão social e, na verdade, eu vejo essa situação toda como o seguinte, uma falta de visão, de valorização da vida e uma banalização da morte, na verdade. É que é o jogar fora, pastor, que você está falando, que é o descartar, que é uma visão de que a morte é uma consequência tão natural que, então, se tiver que morrer, morre antes, depois, tanto faz. Isso a gente pode ver em vários segmentos sociais, não só, por exemplo, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, dentro de um emprego, né? Quando não se diz respeito à morte física em si, mas a maneira com que se descarta um filho. Se eu não posso criar, então eu mando alguém cuidar. Se o meu idoso está em casa, está atrapalhando, eu interno ele. Se eu tenho que mandar esse aluno, então eu não quero ter trabalho com ele, então que a gente mande embora. Enfim, então a banalização é um descartar do ser humano. E aí eu volto na ideia primordial que a gente estava colocando, que a visão que eu tenho de Deus me dá a banalização da morte? Não. Ela me dá a valorização da morte até. E a valorização da vida. Por quê? Porque a origem da vida, o pastor Marcelo falou no bloco anterior, quando Deus criou o ser humano, ele criou já com a visão de que ele iria morrer. Olha só, a semente da vida foi plantada com a morte do Filho de Deus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, quando você entende que para você ter vida, alguém morreu por você e que isso é um ato de misericórdia, solene, né? A valorização da vida é solene, ela é sublime, entendeu? Solene. E aí, então, eu vou olhar como, por exemplo, uma criança que uma mãe carrega, que ela não é uma extensão do corpo da mulher, já que com 9 meses o corpo quer expelir essa criança, ou seja, ela é o corpo dela. Então, ela tem direito à vida por quê? Porque Deus lhe deu a vida, e não porque a mãe deu a vida, ou o ato sexual do pai e da mãe deram a vida a essa criança, mas Deus deu a vida. Então isso valoriza a vida e deixa de banalizar a morte. Porque hoje, infelizmente, na nossa sociedade, a vida vale pouco, porque a vida está banalizada e o ato de morrer também está. Hoje também há um segmento falando sobre a microcefalia, que não é um caso de abortar. Também não está valorizando a vida. Nós temos N exemplos de pessoas que tiveram tem problema da microcefalia, mas tem uma vida. Sim. Tem atividades, tem direito à existência, né? Pastor, por isso que a nossa visão é clara. Nós somos contra genocídio, infanticídio, todas essas formas, né, incríveis que o ser humano inventou. Você fica assim estarrecido quando você vê, por exemplo, campos de concentração, o desenvolvimento da arte de se matar. E ainda com certos requintes de prazer e crueldade. E outros segmentos terroristas que fazem, degolam as pessoas e tiram a vida das pessoas. Nos dias de hoje estão ficando mais claros, terrorista, né? Não? Simplesmente não estão valorizando o ser humano como nós temos abordado aqui. Eu creio acho que foi interessante aqui até este ponto, mas podemos entrar nesse outro ponto que deixamos, que a própria matéria salientou, que é você destruir outra pessoa mantendo ela viva. Que aí eu acho que é uma tortura quase, exato, né? Um requinte de crueldade. Exato, né? Você sentir prazer de ver o outro sofrer, não é? Como é que isso acontece? Você que está na escola, né? Você que mexe com jovens, assim, o bullying é uma coisa
bem próxima disso. Exato. Quem que de nós já não sofreu? Com certeza. E na escola você vê, com todas as leis que mesmo hoje em dia existem, mesmo assim ele continua acontecendo. Né? A criança sofre, a criança padece com o desprezo, com a desconsideração do outro. Exato. Não, quando Eu destruo você pelo simples prazer de destruir. Quer dizer, quando eu te atinjo com a minha palavra, eu não estou preocupado com a tua história de vida. Eu não estou preocupado com o que o teu emocional construiu até hoje para você ser quem você é. Então, eu estou disposto a destruir você, o ser emocional. Quer dizer, eu tiro a tua vida emocional, destruindo, não só com bullying, mas dentro de um relacionamento marido e mulher, amizade, ou até mesmo num relacionamento de trabalho, onde a gente vê todo esse tipo de assédio, que é não só o assédio moral, o assédio sexual, mas também o assédio de você torturar uma pessoa ali dentro daquele lugar. Quer dizer, você está desprezando o ser, quem ela foi até aquele momento. Então, eu com uma palavra, uma observação ou uma situação, eu destruo o que ela, de repente, demorou para construir a vida inteira dela, psicologicamente, emocionalmente. Isso é assassinato emocional, isso é matar o ser. Por isso que nós trabalhamos com a ideia de indivíduo, né? Uhum. Você não separa as facetas de um ser humano. Ele é por inteiro. Ele é um todo indivisível, né? Exato. Qualquer parte que você tocar nele, você está matando. E afetando as outras, né? Exato. E afetando as outras partes. Um outro ponto, pastor, que é interessante, é, por exemplo, casais, né? As pessoas se casam e um humilha o outro. Tem homens que são violentos por natureza. Ele nunca tocou na esposa para bater. Mas o que ele fala, o desprezo que ele dá, isso mata mais, talvez, do que se tivesse dado um tapa ou o silêncio, dado né? um tiro. Você falou do desprezo. Exato. O silêncio pode ser uma resposta mortal, né? Sim. É terrível, porque o silêncio, né, pastor, ele traz a ideia de desprezo, muitas vezes, né? E a pessoa, ela você não está me afetando, né? Então eu... É tipo que algumas pessoas dizem, né? Ah, fulano morreu para mim. Esse aí não quero saber mais nada, morreu para mim. Isso é uma frase muito infeliz. Se morreu para você, quem matou, né, pastor? Foi você mesmo, né? Muito infeliz. Morreu para mim, né? Quer dizer... E a própria palavra diz tudo, né? Tudo que ela faz não vale nada. Né? Exato. Morreu para mim. Você vê que a própria palavra está dizendo a intenção, né? Que está no coração. Quer dizer, eu estou matando você. Nós estamos entrando agora numa linha bem... porque as pessoas dizem, mas eu não matei ninguém, nunca matei ninguém na minha vida, eu pago as minhas contas direitinho, eu nunca... Né? E aí se auto-justifica, se coloca assim como eu sou bom mesmo. Mas se olhar por este prisma de as nossas palavras, a nossa língua, não é? Pode destruir uma outra pessoa. É num emprego, é num local de trabalho, eu quero destruir aquela pessoa, não falo para ela, mas eu falo para outra pessoa sobre ela. Fofoca. Eu estou matando aquela pessoa e matando a possível promoção daquela pessoa, porque eu estou agindo de má fé. Não é? Pastor, é interessante, assim como Maquiavel escreveu O Príncipe, o Exupéry escreveu O Pequeno Príncipe, fazer o contraponto, né? Um planejou o quê? Como acabar, como tomar o poder, como destruir. Já o outro mostra assim, como eu posso conquistar o outro. E ao conquistar, eu me torno o quê? Responsável pela sua felicidade, pela sua vida. Tal foi o conquistar, quer dizer, o contraponto daquilo que nós estamos falando, né? Então, deveria haver no lar, deveria haver na escola, deveria haver no trabalho, aquilo que Paulo diz, qual que é o vínculo da perfeição? Não é você viver uma vida toda certinha, né? Toda nossa, super coerente. O vínculo da perfeição é o amor, que deveria estar no coração de todos. Quando uma pessoa tem amor, se preciso for, ela dá a vida pelo outro. Foi o que Jesus fez. Agora, onde não existe amor, aí você pode esperar tudo aquilo que nós comentamos aqui e algo pior. Né? Como nós podemos ajudar os nossos amigos que assistem o programa Fé para Hoje e que vivem em sociedade? Não existe ninguém vivendo isoladamente, está vivendo numa sociedade. Vocês lidam exatamente mais com jovens que estão em formação, Você mais com os que estão em formação, você já com aqueles que já estão com uma certa experiência. Como fazer? Quais são as atividades que podemos colocar em prática para ajudar os jovens a ter esta consciência?
Por favor. Então, eu penso que a gente tem que estabelecer alguns princípios, algumas essências, um resgate, na verdade, da essência dos princípios daquilo que é ser um professo cristão. Então, não existe hoje religião, igreja, olhando só para dentro de si mesmo. A gente tem que olhar para fora, né? A gente tem que ter Jesus dentro da igreja, tem que ser Jesus para as pessoas que estão do lado de fora. Então, eu penso que quando a gente estabelece o vínculo de compaixão no berço correto, a gente está construindo caráter. Então, é aquela história, eu vou ajudar o necessitado, eu vou trabalhar com o carente, eu vou ver a necessidade, sim, mas não porque haja em mim uma essência, um desejo inicial de fazer um prosélito, ou levar ali um prosélito, mas a minha atitude, ela nasce na compaixão, que por ser compaixão, ela acaba resultando nisso, em levar Jesus Cristo finalmente para essa pessoa. Então, plantar essa semente da compaixão e do amor é a essência de desenvolver o respeito pelo próximo, o respeito para quem está ao seu lado. Não importa, seja ele mais rico ou mais pobre, de uma etnia diferente da sua ou não, mas você tem respeito por ele, por quê? Porque o berço do teu respeito é compaixão. Por quê? Porque você tem um Deus que agiu com compaixão com você. Então, plantar, por exemplo, a visão social, o desejo de ser a mão de Deus para quem está do seu lado, eu acho que é um caminho maravilhoso para você resgatar, não o desejo de não fazer, mas você está plantando o desejo de fazer alguma coisa. Exatamente. Inclusive, nós estamos trabalhando um pouquinho nessa linha também, que você está colocando, muito bem colocada, assim, não adulterarás. Qual é ser puro. Não é? Não matar é ajudar a vida. Então, há esse lado positivo que o negativo nos impele a pensarmos. E é justamente nesse ponto que você mencionou também, que nós nos tornamos seres humanos. Quando nós apoiamos um outro, que, repito, é um pouco de mim e eu tenho um pouco dele. A compaixão é quando eu me aproximo disso e entendo isso. É uma realidade, quando a gente consegue ver a gente mesmo no outro. Exatamente. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo, às Sim. vezes não é amar olhando para si, é olhando para ele como a um espelho. Exatamente, porque assim, você é meu vizinho, está com uma dificuldade, está desempregado e eu estou empregado. Eu saio de manhã todo dia e não vejo você saindo mais. O que está acontecendo? Você está doente? Não, eu estou desempregado e tal. Então, o que você está precisando? Olha, está aqui um pouco de comida para você, por paixão e por compaixão. E o contraponto é real, né, pastor? Porque se você com a palavra pode levar à morte, com a palavra você leva a vida. A Bíblia fala exatamente. Não é isso? Então, quer dizer, se com a palavra eu mato, com a palavra também eu ressuscito. E quando eu ressuscito, eu estou levando vida. E o único que é capaz de fazer isso é Deus. Então, eu estou sendo a imagem de Deus para aquele ser. Perfeitamente. Né? É dando esperança para a pessoa, né? É fazer com que ela possa sentir que é valorizada, sentir-se que ela é amada, sentir-se que alguém se preocupa com ela. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação, uma enfermidade, ou perdeu o emprego, alguma coisa, e começa a sentir-se pequena diante do grande problema que ela está enfrentando. Então, uma palavra de ânimo, de disposição, de ajudar, levantar, não é? Ou com um alimento, ou com um elogio sincero, um muito obrigado, como a psicóloga mencionou, um elogio sincero, uma palavra de muito obrigado, olha, foi muito importante você ter... esses atos assim, nós já mencionamos várias vezes, você está sentado no ônibus, entrou uma pessoa idosa, não importa se você não está assentado no lugar que é destinado ao idoso ou necessitado, tal, necessidades especiais, mas você se levantar e dizer, por favor, sente-se aqui, você deu vida para aquela pessoa. Você acabou enchendo o coração dessa pessoa com vida. Oportunidade, né? Quando você dá oportunidade a alguém. Quer dizer, quando a pessoa ela já está morrendo por falta de oportunidade, você abre uma porta de oportunidade. E seguindo essa linha que você tinha passado, quando você perdoa alguém, você é a imagem de Deus para ela, como você mencionou. Quando você perdoa, você dá uma esperança para essa pessoa, diz assim, tem uma segunda chance, porque eu não sou melhor que você. Eu também posso fazer a mesma coisa que você fez. Você se torna mais semelhante a Deus, né? Ser humano. Porque a maior capacidade que Deus tem... Você é humano na palavra, segundo a vontade de Deus. Sim. Com a imagem de Deus. A maior capacidade que Deus tem, com certeza, aos nossos olhos, é o perdão, né?
Porque essa é a maior necessidade que nós temos, é sermos perdoados. Né? Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade. Isso. E a vida. Quer dizer, ninguém tem vida se não passar por mim. Né? Ninguém vai ao Pai, né, para ter vida, se não passar por mim. Se eu sou Jesus para as pessoas, eu estou não matando as pessoas. Você é o canal de bênçãos de Deus, né? Que é a promessa abraâmica, né? Você vai ser um canal de bênçãos. Quer dizer, eu passo minhas bênçãos através de você. Você é minhas mãos. Você é até estranho no português, né? É os meus pés, né? Mas você é os pés do Senhor Jesus. Você é a boca, né? Você é um toque. Porque muitas vezes a gente pensa que é a palavra, mas um toque, sabe? Uma mão no ombro, do tipo, vai firme. É nova vida, né? É energia, é recarregar a bateria de um ser humano, né? Que está à beira da morte. É acreditar na pessoa, ou seja, alguém acreditou em mim, puxa vida, eu não quero decepcioná-lo, eu vou fazer o melhor, eu vou ajudar, enfim, vou criar novas possibilidades. Pastor, eu só para concluir, pastor, por favor. Por isso seria muito bom que os pais fizessem em casa a regra áurea, né? Um elogiar o outro na frente dos filhos. Para ensinar, bem, né? Isso, o pai falar bem da mãe para os filhos, a mãe falar bem do pai para os filhos, o pai ensinar, olha só que coisas legais que o seu irmão tem, qualidades. Ali a gente faz o quê? A gente prepara essa base para que quando a pessoa saia de casa e vá viver na sociedade, a gente comece também a enxergar isso no nosso chefe, no nosso líder, naquele que nos é igual, para vivermos bem, em vez de não matarmos, e pastor, fazer brotar a vida. Como é importante isso que você falou, porque quando eu comparo um filho com outro, eu estou matando um, em outras palavras. Mas o seu irmão não faz isso. Aprenda com a sua irmãzinha que não faz isso. Eu não sei se isso é muito pedagógico, mas assim, olhe para mim. Eu vou dizer assim, mas a sua irmãzinha, veja, sua irmã tem esse aspecto, você tem esse aspecto também. Os dois podem fazer isso juntos e tal. Essa valorização, se você faz essa comparação, o filho vai aprender a comparar sempre e vai dizer assim, esse é tão ínfimo, esse camarada, esse sujeito é tão descartável, eu vou tirar a vida dele. Eu gosto de ver o lado bom do outro, quando alguém também consegue ver meu lado bom, né, pastor? Então, se alguém vê o lado bom do meu irmão e só vê o meu lado ruim, então eu estou morrendo. Quer dizer, eu não tenho nada, mas como você colocou, quando as qualidades são ressaltadas, né? Então, quando tudo tem uma esperança, então eu também posso chegar lá, eu também posso ser alguém, né? Muito bom, gente. Foi muito agradável, o tempo passou rapidíssimo. Passou muito rápido. Mas a gente já deixa aqui o convite para vocês estarem conosco para falarmos sobre o 7º mandamento e talvez a gente junte o 7º e o 10º mandamento e a gente vai desenvolver um pouco mais essa temática. O pastor Ronaldo Oliveira retorna no 3º e último bloco, agora abrindo a palavra de Deus, tirando lições para a nossa vida. Ou seja, nos ajudando a tomarmos um novo posicionamento, uma nova atitude. Um pequeno intervalo, voltamos já já com o programa Fé para Hoje. Estamos falando nesta série sobre os 10 mandamentos, aprendendo lições incríveis, incríveis. Já vimos o 1º, o 2º e o 3º num bloco só, vimos o 4º mandamento, o 5º e agora o 6º mandamento. Tivemos uma entrevistas lindas aqui durante todos esses programas e hoje uma entrevista muito especial também com 2 queridos pastores que você teve a oportunidade de ver. Então divulgue o programa pelas redes sociais, não é? Canal no YouTube. Facebook, você pode também entrar no Facebook, dar a sua opinião, sugestões para temas. Nós estamos abertos e queremos ouvir a sua opinião, sugestões para temas dos próximos programas. É muito importante que você diga o que é importante para você, tá? É saudável para nós termos essa parceria gostosa que já temos aí há vários meses, dentro aqui da TV Novo Tempo, que nos abriga, o canal da esperança. Quanta coisa boa essa TV tem feito para a vida das pessoas. Na área da saúde, da família, das crianças, na área das profecias. E aqui o programa de informação também, né, jornalismo. E aqui o programa Fé para Hoje, que traz um pouquinho de tudo para você ficar bem atualizado e ter uma visão, um norte. Nossa visão é cristã. Então, quando você liga o canal da TV Novo Tempo, você sabe que é uma visão cristã.
Muitos ligam para saber qual é a visão cristã que eles têm disso, daquilo outro. Então, você tem sabido qual é a nossa visão cristã. Bíblia é a nossa base, a Bíblia Sagrada é a nossa base. E por isso que nós oferecemos para você o curso que está nesta revista, esse curso Princípios, a revista Princípios. É um curso bíblico, várias lições, que você pode estudar com a família, estudar sozinho. Aqui tem os 10 mandamentos também, fala sobre arrependimento, fala sobre o pecado, fala sobre a oração, a volta de Jesus, fala sobre o milênio, fala sobre esses assuntos básicos da Bíblia para você poder entender a Bíblia no seu escopo maior. A Bíblia, esse livro extraordinário, eu sempre digo isso aqui, esse livro que tem transformado milhões e milhões e milhões de pessoas desde a história do mundo, que o mundo é mundo, e desde que ela foi impressa, antes de ser impressa, que era trazida pela via oral e também por manuscritos e etc. A Bíblia Sagrada, ela tem lições que nos encantam. Falamos hoje sobre matar, né? Assassinar. Há uma diferença muito grande, como vimos, entre matar e assassinar. Você pode matar sem querer. As leis do país vão aí dar as penas para você, se isso acontecer, mas elas serão numa crescente à medida que houver requintes de perversidade, que for uma morte não acidental, mas uma morte proposital, uma emboscada e assim por diante. Então a Bíblia fala sobre o assassino ou o assassinato. E enquanto ela diz não, nós temos que entender o que ela diz sim. Quando a Bíblia diz não assassinarás, que até fica grande para a gente falar, né? Não matarás é mais fácil, mas não assassinarás, ela está dizendo assim, preserve a vida. Então, comece a pensar um pouquinho sobre isso, preserve a vida. Nós ouvimos conceitos maravilhosos aqui, mas preserve a vida, a minha vida, a vida dos que estão ao meu redor, a vida daqueles que eu não conheço, preservar a vida. Como é que você pode preservar a vida? Bom, vamos lá. Se você bebe bebida alcoólica, pega o seu carro, você não vai preservar nem a sua vida, nem a vida de alguém que possa passar pela rua. Então, se porventura, criatura de Deus, se porventura você beber, não dirija. Mas a nossa recomendação é não beba, porque você não vai ter preocupação. Se você, por exemplo, está numa estrada e ele está marcando 80 por hora, mesmo que seu carro corra mais, mesmo que a estrada esteja limpa, obedeça, porque você não vai tomar nenhuma multa. Pronto. Não quer tomar nenhuma multa? Obedeça. Não é você que vai dizer assim, não, aqui dá para ir, ali não dá para ir, aqui dá para ir. Não, vá, tranquilo. Se você não quer ter nenhum problema com a sua vida, nem com a vida alheia, não beba e dirija. Se porventura você beber, preste atenção. Vá de táxi para casa. Vá de táxi. Vá de ônibus. O ônibus vai ser meio trabalhoso, mas vá de táxi para casa. Não dirija porque você está pondo em risco sua vida e a vida alheia. Então esse mandamento diz assim, não ponha em risco a vida de ninguém, nem a sua e nem a dos outros. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você já viu isso? O que quer dizer isso? Que eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é um templo. Na realidade, ele é o reflexo de Deus. Deus quem me criou com as suas mãos. Ele manipulou o barro de Adão, soprou no seu nariz o fôlego da vida e então nos tornamos alma vivente. A Bíblia não diz que o homem é uma alma, ela diz que ele... Aliás, a Bíblia não diz que o homem tem uma alma, ela diz que o homem é uma alma. E esse fôlego de vida ela chama também de espírito. E quando você morre, o espírito, ou o fôlego da vida, o dom da vida, volta para Deus. Na ressurreição, ele volta para você. Onde você esteja, mesmo que as cinzas estejam espalhadas em qualquer rio por aí. Vai voltar. Deus tem um plano. Outro dia vamos falar sobre essa questão de ressurreição, volta de Jesus. Mas você entendeu? A sua vida é preciosa. Cuide do seu corpo. Tem pessoas que não matam os outros, mas matam-se a si mesmas. Pessoas que acabam não cuidando da saúde e não só não cuidando, mas prejudicando-se. A bebida, o álcool, vou bater de novo nisso. A bebida, o álcool. E eu tenho muito amor pelas pessoas que têm este hábito que não é bom. Precisam ser ajudadas.
Aí está os alcoólicos anônimos, estão as escolas de recuperação de alcoólicos e fumantes, nas igrejas adventistas e nos hospitais, há médicos que tratam disso. Trate-se. Mas se você usa álcool, você pode ter uma cirrose hepática e morrer disso. Você pode beber e bater o seu carro num poste e morrer. Você está pondo em risco a sua vida e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado com a vida. O mandamento quer dizer assim, cuidado com a vida. Não assassinarás, cuidado com a vida. Cuide da vida. Cuide da vida física. Cuide da vida física. Você não precisa tirar a vida de uma pessoa para resolver um problema. Isso é uma visão diabólica. Tirar a vida de alguém. E olha, você sabe disso. Você já viu vídeos, estão na internet, de assassinatos, latrocínios ocorridos por causa de um celular. E o jovem que morre na frente do prédio onde ele morava, deu o celular. E assim mesmo tomou um tiro. Isso é maldade. Isso não é nenhum valor para a minha vida, se eu faço isso, nem para a vida do outro. É descartável, eu nem sei quem é o cara. Pumba! Matei, acabou e vou embora. E aí sou elevado, sou reconhecido por algumas pessoas que fazem isso também. Essa é a vantagem que as pessoas têm. Essa é a vantagem que as pessoas têm. Não é vantagem nenhuma. Se tirar a vida de uma pessoa, tem toda uma história atrás disso. Tem uma mãe que chora, uma esposa. Não matar significa não tirar as esperanças de ninguém, daquela pessoa, bom, que vai morrer, e da família toda, dos amigos, da sociedade. A sociedade ficou chocada, porque o rapaz deu o celular. Um outro, a mesma coisa, o rapaz segurou o celular. Por favor, amigo, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Não coloque a sua vida em jogo. Me passa tudo, está aqui. Quer mais alguma coisa? Está aqui, pronto. Então, a vida é mais importante que qualquer coisa. A vida é mais importante. Cuide do seu corpo. Cuide dos outros também. Estou falando fisicamente, mas se a gente entrar agora em outros aspectos, Levíticos fala isso sobre o mexeriqueiro, o fofoqueiro, aquele que destrói a vida das pessoas, falando mal delas. E as coisas vão assim, né? Eu acho que ela deve ter um amante, eu acho. Aí o outro já vai dizer para o outro que assim, olha, muita gente fala que tem amante. Aí o outro já vai dizer assim, olha, inclusive alguém já viu ela com amante. E de repente matam a mulher porque ela tinha um amante e a coisa saiu sem nada. Alguém que achou. Aí vão descobrir a pessoa com quem ela saiu era seu irmão. O homem que estava com ela era irmão dela. Que foram fazer compras lá num determinado lugar. Num shopping, sei lá. A fofoca é uma coisa terrível, o mexerico é uma coisa terrível. Você mata as pessoas assim. Falar mal dos outros. Ter inveja, a gente fala mal dos outros porque tem inveja, porque cobiça o que eles têm. Então, já que eu não posso ter o que eles têm, eu vou falar mal deles, vou destruir. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, né? É até assustadora essa expressão. Eu vou acabar com a sua raça. Já ouviu falar isso? Não, vou acabar com a sua raça. Nossa, isso daí é muito louco, né? Porque eu estou dizendo que eu vou acabar com todo mundo, vou matar todo mundo. Eu não vou fazer nada disso. Mas a intenção que eu coloco no meu coração, a Bíblia diz assim, a lei diz não matarás, eu porém vos digo, Jesus fala, se você tiver intenção de matar, odiar uma pessoa a ponto de querer matá-la, já matou. Uau! Então quer dizer que as minhas intenções também são válidas? São válidas. Por isso eu tenho que trabalhar com isso. E eu quero terminar essas considerações de hoje falando um pouquinho da Bíblia, que é um livro extraordinário, sobre a história de Caim e Abel. Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. Aí sempre vem a pergunta assim, com quem casou Caim? Bom, casou com uma irmã, ou com uma sobrinha, ou sei lá. Casou com alguém dessa natureza, que não tinha mais ninguém a não ser a família. Bom, mas eram 2 irmãos, Deus havia pedido para que eles matassem cordeiros, porque era assim que funcionava, pecou, mata um cordeiro, aí veio Jesus, cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, o cordeiro prefigurava Jesus, nessa era patriarcal, depois na era mosaica, com o santuário, era assim que funcionava. Mas Caim falou, não, se Deus quiser me aceitar,
vai ser com o meu sacrifício. Frutas e verduras, é o que eu planto. Sou agricultor, então Deus tem que ser do jeito que eu, aceitar-me do jeito que eu sou. Mas não tem isso no reino de Deus. No reino de Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser como Deus quer que eu seja para ser feliz. Não é assim, Deus tem que aceitar do jeito que eu sou. Ele aceita, Ele ama você do jeito que você é, claro que Ele ama. Mas Ele trabalha para você ser diferente. Deus ama você como você é, mas vê você como Ele gostaria que você fosse. E é só se deixar levar por Ele. Ele é o dono da vida, dono da sua vida. Aí Caim diz assim, não. Aí quando ele fazia o sacrifício, não acontecia nada. Quando o seu irmão Abel fazia o sacrifício, Deus aceitava e aquilo aparecia em forma de alguma coisa, ou a voz de Deus, ou sei lá, um anjo, alguma coisa acontecia, para dizer, eu aceito, meu filho, é isso que eu pedi. Você não aceito. O silêncio dizia, eu não aceito o seu sacrifício. É assim que funcionava. O ódio foi tão grande que eu acho que ele começou primeiro falando mal do irmão. Mas esse camarada, por que ele tem que fazer isso? Arrumou alguma coisa para falar mal dele. Já estavam na era pecado, arrumou alguma coisa para falar dele, sem dúvida nenhuma. Mas como ele não conseguia acabar com a vida do irmão falando mal dele, ele acabou com a vida do irmão matando o irmão. Foi a primeira morte de um ser humano. Isso deve ter sido terrível. Tirar a vida de um ser humano, tirar a vida de um animal, naqueles dias da história, primeiros dias, meses, anos, da história desta terra, depois do pecado, matar um cordeiro doía muito, muito, muito. Era uma vida, o sangue escorria, parava de se debater. Agora, matar uma pessoa, ninguém nunca tinha pensado em uma pessoa morrer. Aí então Deus vai atrás dele. Cadê teu irmão? Onde está? Deus sabia? Claro que sabia. Mas faz uma pergunta para ele ficar pensando. Cadê seu irmão? Ele diz, eu sou guardador do meu irmão? Sei lá. Ele falou, olha, a terra está clamando, o sangue dele está clamando. Foi você. Ele disse, não, mas isso daqui não fica assim. Aí Deus, tá bom. Então eu falei assim, eu vou te pôr uma marca para que as pessoas nunca te assassinem como você assassinou seu irmão. Vou pôr uma marca. Ele disse, não quero sua marca. Não quero. E foi para o Oriente, fundou uma cidade, deu o nome da cidade do seu filho, Enoque, não tem nada a ver com Enoque, que foi trasladado. E assim foi o primeiro homicídio, coisa terrível. Mesmo assim, Deus queria dizer para ele assim, eu posso andar com você, eu posso perdoar você. Até isso Deus faz, mas você fez uma coisa muito errada. Muito errada. Você matou seu irmão, matou na língua, matou na mente e matou depois fisicamente. Vamos ter cuidado. Vamos preservar a vida, sua vida, cuida do corpo, a vida do próximo. Cuide-se para que você não atinja o próximo. Cuide-se, cuide do outro. É isso que Deus pede de cada um de nós. O outro tem um pouco de mim, eu tenho um pouco do outro. É isso que me torna humano, como já dissemos. Então cuide do outro e cuide de si mesmo. Ame a vida, tá bem? Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção para este momento, para tomarmos várias decisões, para cuidarmos da nossa língua, para não matarmos as pessoas em pensamento, para termos um coração perdoador, que dá a segunda chance, que tenta ajudar as pessoas que não têm compreensão de algumas coisas. Dá-nos este espírito, é o espírito da tua lei. Preserve a vida, é isso que a lei diz, nós queremos fazer isso. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais este programa, desta série sobre os 10 mandamentos, e eu aguardo você. Claro, pastor Edson e eu também aguardamos você aqui na nossa sala, do seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Até lá, um abraço, Deus te abençoe.